Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Cristina Sleiman. Para quem não me conhece, sou advogada, sou pedagoga, mestre em sistemas eletrônicos pela Escola Politécnica da USP. Hoje estamos aqui com a Patrícia Peck, doutora Patrícia Peck, graduada também em Direito pela USP, doutora pela Universidade, doutora também pela USP, né? PhD em Direito Internacional, né, Peck? E o Francisco Mendes também, um amigo aí de longas datas, doutor em Educação, habilitado em Microeletrônica também pela Politécnica, né, Francisco? E assim por diante. Se eu for ficar lendo o currículo de todo mundo, a gente vai ficar um tempão aqui, porque a lista é extensa. Mas acho que assim, rapidamente, somos, né, todos nós estamos aí bem engajados na questão educacional. Aqui, de um lado, por um lado, eu e a Patrícia, bem mais pelo âmbito jurídico, eu tenho um engajamento também um pouco pelo lado pedagógico, e o Francisco, tanto pedagógico quanto da tecnologia, né, Francisco? Aí nas questões até mesmo de gestão voltada ao uso de tecnologia. E aí a gente entra num cenário em que, falando sobre Covid-19 e a surpresa em que as escolas foram pegas, na verdade, todos nós, né? Não só as escolas, mas independente da área de atuação, seja escritório de advocacia e tudo mais. Mas o nosso bate-papo hoje é especificamente sobre os desafios relacionados tanto no cenário das instituições de ensino, quanto também no cenário de quem é pai e mãe, né? Porque a gente está aqui, somos professores, e somos também, eu tenho meu filho em casa, então a gente sabe que é um desafio para a escola, no âmbito também da blindagem jurídica, mas principalmente no âmbito também pedagógico, como lidar, porque até a gente estava conversando, batendo um papo com o Francisco, e os colegas educadores mencionam isso muito bem colocado, que nós não estamos trabalhando o EAD, mas sim aulas remotas, né? Aulas virtuais, porque o EAD, propriamente dito, precisa do quê? De um planejamento. Você precisa ter metodologia, ter didática e tudo mais específica voltada para isso. Mas essa parte eu vou deixar também para o Francisco, não quero dar spoiler, ok? Vou passar a palavra para a doutora Patrícia, então, e a gente vai conduzindo aqui da melhor forma. Para quem, só não lembro se eu mencionei no começo, mas a gente vai deixar gravado, então, no nosso canal do YouTube, tá bom? Patrícia, com você agora. Tá ótimo, Cristina. Agradeço aí a todos, né? E ao convite, o seu convite, estar aqui também com o professor Francisco. Vim não só com o chapéu, né, jurídico, de advogado, do escritório, mas também do Instituto START, que a gente tem aí desde 2010, promovendo a causa, né, da ética e da segurança digital, que nesse momento é tão importante para a orientação, como você mesma disse, Cristina, da família, né? A gente aqui tem que pensar nessa questão, né, do desafio que está sendo essa orientação do jovem, acessar essa sala de aula virtualizada na casa, dependendo da faixa etária da criança. E tem pais hoje que têm filhos de várias idades, e muitas vezes até num cenário de disputa, não só da máquina, do computador que vai ser utilizado para a aula virtualizada, mas até da banda de internet, da conexão, né? Dependendo, a internet começa a cair, se fica tendo 3, 4 aulas simultâneas, mais papai e mamãe também fazendo home office, né? Tudo isso na mesma internet, tem que ser 5G, né? Porque senão também começa a dar problema. E comentar que a gente está aqui com a presença do Alexandre Corso, por exemplo, que está participando da web, e que é uma realidade bem diferente se a gente pensar em escola pública, seja municipal ou estadual, né? O desafio que está de conduzir, né, o calendário escolar, há debate se você teria que manter ou não a prova do Enem nessa mesma data, porque, querendo ou não, a gente compete
os jovens estão competindo em notas e por vagas nas instituições de ensino superior, e talvez aquele com mais recurso tecnológico, que pôde continuar estudando durante esse período, ele fica, sim, num diferencial e numa vantagem com aquele que não conseguiu ter o mesmo ritmo de estudo nesse período. A escola pode ter tido que entrar em férias e assim por diante, ou seja, fica aqui uma questão de reflexão para toda a família, né? Como é que vamos fazer se não for alterado esse calendário para fim de ano? Acho que fica um ano muito diferente para aqueles que vão ser os vestibulandos, né, deste ano. Seja aqueles que estão vendo as notas de Enem, sejam os vestibulandos aí para a faculdade e assim por diante. E lá no Instituto Start a gente faz as campanhas educativas com a família, porque eu queria comentar um caso, Cristina, só agora para enriquecer aqui o debate, que praticamente no dia 30 de abril, fim do mês, houve um incidente numa escola de Araraquara, que tem sistema apostilado, mas não nem é que vem ao caso, mas estava havendo uma transmissão de aula pela internet para a turma de primeiro ano do fundamental, alunos de 6 e 7 anos de idade, e esse pai parou atrás do filho e literalmente abaixou as calças e mostrou as nádegas para uma turma de 16, parece, crianças de 6 a 7 anos. A escola teve que correr, porque teve não só a transmissão ao vivo, mas a gravação da imagem. Está agora com processo crime na cidade, lá em Araraquara, por causa dessa conduta. Depois procure só, porque foi noticiado esse caso no jornal, está na internet, e você diz, o que está acontecendo? Né? Nós também estamos com o próprio isolamento social, sofrendo alguns efeitos colaterais, sejam eles emocionais, psicológicos, né? O que está, que podemos fazer para auxiliar do ponto de vista do ensino-aprendizagem, a capacidade de se concentrar, de estudar, mas da própria família também, quer dizer, os cuidados, a atenção. E a gente está falando de uma situação esdrúxula, alguém pegou e se mostrou, mas estão havendo situações de ridicularização, as telinhas ficam colocadas aqui, a pessoa dá print nessa tela e manda nos grupos, porque outra pessoa estava, de repente, fazendo uma careta ou alguma coisa assim. Esse foi um incidente que aconteceu numa universidade com uma professora, porque ela não estava conseguindo conectar a câmera e não percebeu que a câmera acionou. E aí ela estava assim, sabe, fazendo aquela pose de que não estou ainda conseguindo conectar. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa questão do uso tanto ético quanto seguro dessas tecnologias do ponto de vista educacional, ainda mais estando à distância, estando na casa das pessoas, e passar aqui essas recomendações, né? A escola, como você mesma já disse, Cristina, numa outra web, o contrato, ele é um contrato anual, né, de ensino de ano letivo. Nós estamos passando por um ano diferenciado, né, nesse mês a mês, e como que a gente pode, né, com vários chapéus, né, existe o chapéu mais tecnológico, existe o chapéu mais jurídico, o chapéu pedagógico, do pedagogo, existe o chapéu sociológico, às vezes até o chapéu médico, né, do especialista de saúde, reunir todos esses esforços para a gente conseguir chegar no melhor resultado possível para esse ano, sem perdas para o ensino. Agora acho que silenciou todo mundo, Cristina, você está em silêncio. Aproveitando, deixa eu até te pedir para falar um pouquinho. Eu também sou conselheira jurídica do Start, e como eu sei que o seu tempo é um pouquinho mais limitado do que o meu do Francisco, que vamos poder aí até finalizar com mais calma, mas falar um pouquinho para o pessoal também da certificação do Start, né? O Instituto Start, né, então, iniciou suas atividades em 2010. A gente pode até depois botar aqui no chat, se for o caso, eu coloco aqui para o pessoal, www.start.org.br, fica aqui no chat para quem quiser visitar. Ele criou uma certificação, Escola Digital Segura para as instituições de ensino, inclusive lá em Caxias do Sul também foi certificada escola pública, primeira escola pública certificada. Tivemos mais de 40 instituições de ensino que certificaram ao longo dos anos,
e várias escolas, né, nesse período. Estamos lançando uma nova certificação relacionada à LGPD, à proteção de dados pessoais, e trazendo para o Brasil, numa parceria, uma certificação específica sobre melhores práticas de combate a bullying e cyberbullying, que é uma certificação da Europa, que existe lá na Europa, porque a gente sabe que nos últimos anos, e a Cristina, por exemplo, tem muita dedicação com esse trabalho nas escolas, infelizmente, devido ao aumento, né, das situações, dos incidentes, às vezes param os casos na justiça. E aí, qual é a melhor forma, às vezes, para uma escola poder mostrar que ela aplicava as melhores práticas e mesmo com tudo que você pode fazer de preventivo, de campanha educativa, cláusulas contratuais, pode acontecer o evento, a situação, e às vezes mesmo o pai e a mãe, seja de vítima ou de infrator, acha que a responsabilidade tenha sido da escola e ela tem uma certificação específica mostrando, não, aqui eu tenho uma certificação que eu apliquei tudo que estava ao meu alcance. Então tem uma parte aí que tem que ser a própria família, o responsável legal que assume, né, danos causados ali por conta do jovem não ter seguido a lei, não ter seguido as regras éticas e de comportamento. Então nós estamos trazendo também essa nova certificação. Então o Instituto tenta trazer conteúdos pedagógicos gratuitos, orientativos, trabalha com voluntários também, deixa vídeos, cartilhas à disposição, mas para ele se manter, né, já que precisa ter uma sustentabilidade, tanto aceita apoios de instituições, de empresas, como tem esse projeto da certificação escolar, porque acaba sendo um plano de ação. Muitas escolas diziam assim, PEC, eu não sei o que fazer primeiro. E aí, quando eles olhavam o questionário da certificação, vinha lá. A sua escola faz aviso de monitoramento, bota uma placa, quando a pessoa entra na escola, tem placa dizendo esse ambiente é monitorado? Porque às vezes a escola se preocupa tanto de botar uma câmera, controle de acesso, porque escola é segurança, né? Tem que proteger a questão da segurança. Só que a gente, para estar dentro da lei, para não ferir, né, lei de interceptação, Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, precisa fazer o aviso do monitoramento. Senão, a própria segurança pode virar um problema, um risco para a escola. Então, a escola dizia, ai, que bom, porque quando a gente preenche o questionário da certificação, vira que nem um roteiro ali de melhorias, de melhores práticas do que eu preciso seguir sobre o uso da imagem do aluno, sobre ter, por exemplo, o termo de uso do Wi-Fi. Quantas instituições de ensino começaram a disponibilizar o Wi-Fi para visitante? E não tinha uma regra clara. E aí nós tivemos o Marco Civil da Internet no Brasil, ali em 2014, e as instituições tinham que arrumar. Então, a certificação ajudava nesse processo, na jornada da escola, na sua dimensão, né, de trazer o uso de recursos tecnológicos em tecnologia educacional e tecnologia da informação, mas de um jeito que não trouxesse riscos para a instituição de ensino, e aí ela ganha o selo de escola digital segura. Obrigada pela oportunidade, né, de divulgar um pouco mais o projeto. Inclusive, tem reconhecimento em outros países. Hoje mesmo, um colega nosso, que é o Carlos Bezerra, entrou em contato comigo pelo e-mail, mandou um e-mail para a Daniele, que passou para mim, porque ele queria disseminar alguns vídeos do Instituto lá em Portugal, porque acha que os vídeos do Instituto ajudam nos cuidados de segurança nesse período da pandemia, e que como lá os jovens, os miúdos, né, que eles chamam lá em Portugal, estão muito dentro de casa, ele queria usar os nossos vídeos. Então foi bem legal que a gente teve esse contato dele aí, acho que serve para todo mundo utilizar esse material. Ótimo, obrigada. Acho que era importante falar também sobre o trabalho do Start, né? Francisco, te passando agora a palavra, porque você tem um grande desafio, falar no meio de duas mulheres, né? E que gostam de falar. Então, mas a gente anda bem equilibrado ultimamente, viu? Então, fica tranquila. Olha só, vou começar te fazendo uma pergunta e depois, obviamente, o tempo é seu. Você tem algumas questões que eu acho que você já trouxe para falar também, mas eu acho que você pode comentar um pouquinho para nós como que está o cenário nas escolas públicas também, né, em relação a toda essa questão das aulas de aula remota, como tem acontecido, qual que é o cenário aí que a gente está presenciando?
Tá? Primeiro, estamos me escutando, né? Vocês estão me escutando bem? Sim. Tranquilo? Então, tá bom. Bom, primeiro, eu queria agradecer ao convite aí da professora e doutora, né, Cristina Sleiman, aí, que nós já dividimos, inclusive, eu tive a oportunidade de participar com ela, quando ela presidia a Comissão Especial de Educação Digital na OAB, né, da Patrícia Peck aí também, da doutora Patrícia Peck aí, que a gente sempre está acompanhando o trabalho das duas aí, estão sempre em conjunto, né, e nós falamos a mesma linguagem, né, a nossa preocupação comum é a educação de maneira geral e como os recursos digitais podem ser utilizados da melhor maneira possível, né? Então, Cris, eu vou fazer uma inversão, se você me permitir, tá? Eu vou desenhar um cenário e depois eu vou estratificar para a parte da escola pública e da escola privada, se você não se importar, tudo bem? Que aí a gente já faz Primeiro, assim, realmente nós estamos vivendo uma situação atípica, né? Eu sou pesquisador educacional associado ao grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, né? Ao ECA, a gente olha a educação do ponto de vista de sistema complexo, da atividade sócio-histórica e cultural, e há um grupo de pesquisa na PUC, que é um grupo de pesquisa internacional, que é o Digital Media Education, né? A gente olha a educação do ponto de vista multimodal. E eu tenho assessorado várias escolas, vários gestores, já antes, seja na gestão educacional, seja agora nesse processo de tecnologia educacional. E o que a gente observa, de maneira geral, e eu circulo o Brasil todo, participo de eventos no exterior e aqui, a gente sempre conversa com pessoas aqui e fora, o que eu observo muito atualmente é uma necessidade, uma demanda que, como bem dito pela Patrícia, né, ou seja, aconteceu, veio, né, ou seja, nós estamos numa situação que deve ser coberta, que deve ser trabalhada, e nessa situação você tem basicamente dois cenários, né, aqueles que estavam relativamente preparados, e aí vejam bem, eu estou falando de instituições de ensino, independentemente de ser educação básica ou ensino superior. Então, aquelas instituições que estavam devidamente preparadas e já estavam trabalhando com capacitação de professores, orientação familiar, ou seja, envolvimento dos alunos e assim por diante, e as escolas que ou estavam se preparando ou não tinham nem aventado a possibilidade de trabalhar recursos digitais ou recursos à distância, independentemente de plataforma, né? Então, nós temos esses dois cenários. Quando a gente fala de educação pública, por exemplo, e aí eu quero separar um pouco entre educação pública e privada, né? E depois eu dentro da privada eu quero chamar um pouco mais próximo do público. Quando eu falo de educação pública, eu falo de uma gama muito grande, porque a maioria das pessoas pensam em escola pública como sendo simplesmente escolas estaduais, mas nós temos aí os institutos federais, nós temos as escolas técnicas, nós temos as escolas tradicionais, municipais, nós temos as escolas estaduais, então nós temos uma gama de administração de escolas públicas que deve ser considerada. E as escolas, elas têm uma gestão diferente, ou seja, os diretores das escolas têm uma certa autonomia para fazer isso. Então, eu não posso, já que eu estou falando de Brasil, eu não estou falando especificamente de São Paulo, eu estou em São Paulo, mas eu não estou, a minha fala não é fechada, encerrada em São Paulo, eu não posso simplesmente colocar todas as escolas no mesmo balaio. Eu tenho que diferenciar o formato que essas escolas atuam e assim por diante. Então, pensando nisso, o que acontece? O grande desafio hoje, aí pensando na maioria, né, tentando fixar na maioria das escolas, o que nós temos hoje é que nós temos uma realidade socioeconômica no Brasil, nós somos um país continental, uma realidade socioeconômica no Brasil completamente diferenciada, diversificada, e que nós temos que atender a todos, né? Se a gente for citar, já que eu estou meio mais do que na presença de duas mulheres, aí eu falo que a responsabilidade é maior, exatamente por ser mulheres, né? Ou seja, o grau de inteligência aumenta assim, absurdamente, a gente tem que ir atrás, mas assim, e duas advogadas, lembrando que o artigo 206 da Constituição, ele cita, inclusive, que a educação ela deve ser democratizada e disponibilizada a todos com qualidade, né? Então, se eu falo de que ela deve ser disponibilizada a todas com qualidade, e eu estou falando de um país continental, onde tem uma diversidade, todos devem ter acesso, isso é que é mais importante, eu não posso diferenciar... Alô? Alô? Oi? Voltei? Estou ouvindo.
Tá, Jorge. Aqui deu uma sumida aqui na tela, mas tudo bem. Desculpa. Então, o que eu tenho que me preocupar é com a entrega dessa educação, garantir que todos os alunos tenham o direito, nesse momento de distanciamento, nesse momento de isolamento, eu tenho que garantir que todos os alunos tenham direito a essa educação de qualidade. Então, o que muitas secretarias de Estado de Educação têm feito, através das deliberações do Conselho Nacional de Educação, que está ligado ao MEC, né? E depois aos Conselhos Estaduais de Educação e aos Conselhos Municipais de Educação, é ofertar uma forma de que os alunos utilizem o próprio material que uma vez já foram disponibilizados para as famílias, então materiais físicos. Por quê? Porque eu não posso garantir num país desse tamanho que todas as pessoas têm acesso a recursos virtuais. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que partir dessa premissa. Então, o que está acontecendo hoje? As secretarias de Estado, elas estão disponibilizando formação de professores, muitos em plataformas. Se eu pensar em São Paulo, estão usando algumas plataformas específicas para fazer o treinamento dos professores. Alguns estados já oferecem, né, escolas de formação, né, secretarias de formação de professores, para habilitá-los na utilização de recursos à distância. E recursos à distância, eu não estou falando simplesmente uso de tecnologia digital, eu estou falando de formas de fazer com que o aluno estruturar o ensino e aprendizagem por meio do material didático que o aluno e a família já têm, né? O aluno e a família já têm acesso, e aí através de guias de estudo. Então, essa é uma das formas de fazer de uma maneira offline. Se eu pensar de maneira online ou de outros recursos mais, o Conselho Nacional de Educação, no último parecer que ele definiu e ele liberou, e nós estamos aguardando aí o posicionamento do Conselho Estadual de Educação, o que acontece dos conselhos estaduais, né? O que acontece? Eu tenho vários recursos que o governo já tem disponibilizado. Então, você tem as TVs abertas, né? A TV Brasil, a TV Cultura, tem várias TVs abertas, canais abertos, que os professores podem recorrer. Essa é uma orientação, inclusive, do Conselho Estadual, né? Que podem recorrer a recursos diversos, de tal forma, e aí eu estou falando de TVs abertas, por exemplo, e que eu possa recorrer a isso e a família consiga ter acesso. O que eu tenho que ter em mente, e aí eu já vou juntar um pouco para passar para a escola privada, né? Que esse cenário não é um cenário muito diferente das escolas privadas. Então, a preocupação maior é como é que eu posso fazer uma entrega com qualidade, democrática e universalizada dentro de uma situação atípica, de uma situação de exceção que nós estamos vivendo, de tal maneira que eu garanta, a qualidade do ensino, 2, a segurança e saúde do aluno, 3, o envolvimento e o engajamento no processo de aprendizagem. Então, esse é um desafio de ambas as administrações, tanto pública quanto privada. Na pública, respondendo diretamente a Cristina, o que eles estão fazendo é fazendo formação de professores, orientando as famílias, os professores orientando a família através de guias, já utilizando materiais que já estão disponíveis para as famílias e utilizando recursos abertos, né? Recursos abertos para a TV e outros canais. Nas escolas privadas, eu não diria que todas as escolas privadas têm todos os recursos. As pessoas têm um hábito de repente, classificar escolas privadas como aquelas escolas que têm todos os recursos disponíveis. Não. Nós temos aí um cenário, algumas escolas privadas são muito parecidas com as públicas, né, em termos de recursos, em termos de disponibilidade, e aí eu estou pensando em a qual classe, né, a qual público essa escola privada está atendendo. Então, esse público que ela está atendendo, se essa família que ele está atendendo, se essa família tem condições, de certa forma, de abraçar, de acampar, de adotar todos esses recursos. E eu tenho escolas que têm já recursos diversos, cujos pais, cujos sujeitos envolvidos aí nessa atividade aí, né, do processo de aprendizagem desse processo de educação, já conseguem fazer, por exemplo, usar recursos de comunicadores, né, de editores de vídeo. Ou seja, as escolas estão trabalhando de maneiras diferentes. Uma coisa é fato, né? Para todo mundo, né, independentemente da administração pública ou privada, escola A, B ou C, ou classe A, B ou C, todos estão hoje focados em
como eu posso entregar um ensino-aprendizagem com qualidade e de tal forma que eu atenda a legislação vigente. E a legislação vigente hoje contempla 800 horas, ou seja, eu estou falando de 48 mil minutos, né, de entrega e de autogestão da aprendizagem. Então, eu tenho que fazer essa preocupação. Como é que eu faço isso? Então, o grande desafio hoje que eu vejo é um dos desafios que eu vejo hoje é justamente como é que eu coloco uma métrica nisso, como é que eu dimensiono isso, como é que eu olho de tal forma. E aí eu vou pegar mais uma vez a fala, e depois eu já queria devolver a palavra para a Cristina nisso. Nós temos outros desafios aí que estão abaixo, ou seja, nós temos a educação digital, né? Nós temos a educação digital que ela veio aí de uma maneira, já vinha sendo trabalhada por vários órgãos, né? Nós estamos falando de SaferNet, nós estamos falando de NICBR, né? Nós temos aí duas expoentes que trabalham com isso há muito tempo, né? Que é as doutoras aí, Cristina Sleiman e a Patrícia Peck, né? Então, nós acompanhamos, nós verificamos, nós instruímos, nós orientamos aí os gestores, os alunos, as famílias e os professores, de maneira geral, com a educação digital, entre aspas. A pergunta agora é: qual o comportamento desses jovens hoje? Existem muitos desafios, né? Como a própria Patrícia colocou, o que eu tenho ouvido de relato, por exemplo, é o Zoom pode ser utilizado com menores de 18 anos, algumas ferramentas, alguns recursos de comunicadores podem ser usados com menores de 18 anos. Como é que garante o professor, a imagem do professor, se ela pode ser divulgada ou não? E os dados desses alunos? Como é que esses dados são trabalhados? Como é que esses dados são tratados? Então, são cuidados que a gente sempre orientou, né? Eu faço um acompanhamento das escolas em termos de gestão, em termos de o que eu preciso documentar, o que eu preciso entregar, o que eu preciso estar atento, né? Não só para a escola, mas para a família, né? E aí, lembrando, mais uma vez, eu vou citar de novo o parecer do CNE, recentemente, que eu achei belíssimo. Ele já começa o parecer citando uma parte da Constituição que fala que a educação é responsabilidade do Estado e da família. Então, eu não posso esquecer que a educação não é particular do Estado ou da escola, ou seja, a família tem uma corresponsabilidade nesse processo. E aí como é que eu oriento a criança a não fazer memes dos professores? Como é que eu garanto que o professor vai ter condição de fazer essa entrega? Então, tem vários desafios aí que eu acho que a ideia é tentar explorar um pouco. Se eu deixasse, eu ia ficar explorando tudo agora, né? Então, e aí a gente entra no LGPD, né? Eu queria devolver a palavra para a Patrícia, desculpa, para a Cristina, né? Colocando isso, ou seja, é uma lei que está, mas não está, que já está sendo tramitada, mas não está tramitada, foi postergada, não foi, então, e as pessoas já têm que se preparar para isso, e de repente a gente vê numa situação dessa, ou seja, então o desafio é muito grande, né? O desafio é muito grande. Eu queria passar a palavra para a Cristina e lancei mais dúvida para você, né, Cristina? Francisco, muito obrigada. Acho que foi muito bem colocado todas as suas preocupações e faz parte, inclusive eu tenho elas aqui nas minhas anotações, né? Porque inclusive a deliberação do Conselho Estadual de Educação fala não só na reorganização do calendário escolar, mas a minimizar as perdas, né, dos alunos. E Isso. minimizar as perdas está diretamente ligado também com a qualidade. Até porque tem um artigo específico na deliberação que fala também sobre preservar o padrão de qualidade. E aí, isso traz impacto, antes de falar da LGPD, que a gente já volta, e eu vou voltar com a Patrícia também em relação a esse assunto, mas em preservar o padrão de qualidade e até para atender o princípio da boa-fé e tudo mais, como comprovar que a escola atendeu o padrão de qualidade? Então, aqui a gente entra já num lado também do próprio direito digital e segurança da informação, no sentido de rastreabilidade, né? Então, qual conteúdo foi ministrado, como foi a participação dos alunos, a metodologia utilizada, tudo isso vai fazer parte não só de um relatório, mas da rastreabilidade de toda a conduta, de tudo que foi feito no ambiente virtual de aprendizagem, né? Seja no sentido de falar numa plataforma realmente de aprendizagem ou de uma sala de aula como a aula remota tem acontecido na videoconferência, né?
Então, tem todas essas questões. Então, um dos grandes desafios é trabalhar realmente a metodologia. Foram pegos todos de surpresa, todo mundo correndo, tinha que colocar em tempo hábil, mas a capacitação dos professores, e vamos falar aqui a realidade, o professor de ensino fundamental não estava acostumado. Algumas escolas, sim, já tinham algum apoio, né, em plataformas EAD, plataforma remota, vamos colocar dessa forma, mas não estavam realmente assim, preparadas na metodologia para ser full-time online, né? Então, foram pegas assim no meio do caminho, tem que trabalhar a capacitação também no meio do caminho, tudo junto, coloca funcionando e capacitando o professor e agora pensando também no lado de segurança e na blindagem, inclusive da proteção de dados pessoais. Então, como um dos grandes desafios é a adequação rápida e segura, né? Vamos acrescentar qualidade, adequação rápida, segura e com qualidade. O que significa? Isso significa adaptação dos professores, a escola providenciar, então, essa capacitação, e a capacitação não é só de metodologia, mas é do lado de educação digital também, do lado de segurança, do lado da ética, do lado de, né, saber como se posicionar, como lidar numa sala de aula, videoconferência, filmando o aluno, porque até mesmo às vezes o professor acaba colocando ou incentivando uma situação vexatória para algum dos alunos, ou de repente até para o grupo, né? Não estou dizendo que isso aconteça com frequência, mas sem querer pode acontecer, né? Uma outra questão é que o fato de vivenciarmos uma pandemia, gente, não exime a responsabilidade também da instituição de ensino, assim como não exime a responsabilidade dos pais, como o Francisco colocou, na responsabilidade também de ensinar o filho, também de orientar e de acompanhar. Então, nesse sentido, a gente sempre orienta as escolas, e isso é um trabalho que a gente tem feito há muito tempo, eu e a Patrícia, não só agora, no momento de pandemia, mas toda utilização de recurso tecnológico, isso já no próprio contrato, e agora especificamente no momento de pandemia, eu acho que cabe sim um termo de ciência e responsabilidade antes de liberar uma plataforma, por exemplo, antes de deixar que os alunos ingressem numa sala de aula. Por quê? Porque ali vai estabelecer quais as responsabilidades da escola, mas também estabelecer as responsabilidades do pai. Porque, por exemplo, estamos falando do uso de imagem. Então, se eu uso a ferramenta Zoom, eu já informo aos pais que serão utilizadas câmeras, serão gravadas as aulas, até porque eu preciso atender toda a comunidade, todos os alunos, inclusive aqueles que não têm possibilidade de assistir a aula no momento, a aula síncrona, né? Então, no momento que a aula acontece. Então, as escolas tendem ao quê? Deixar gravado para que os alunos que não puderam participar naquele momento, seja por falta de recurso tecnológico, ou seja por qualquer outro motivo, ele tenha a possibilidade de assistir num outro momento. Então, a orientação para os pais orientarem, acompanharem que a câmera deve ficar desligada, ou que ele sabe, né? A aula ele pode estar ligada, mas a aula vai ser gravada. Então, se ele não quer que o filho tenha a sua imagem ali divulgada nesse momento, ele deve sim deixar a câmera bloqueada e tudo mais, e a responsabilidade nele na orientação do próprio filho em relação à conduta. Então, isso faz todo sentido e eu acho que é muito importante estabelecer isso nesse termo de ciência e responsabilidade, né? Aí entra nas outras questões, né, Francisco e Peck? A escolha da plataforma, escolha né, qual ferramenta é mais adequada, além aí da atenção, então, desses registros também de acessos e comportamento, criar essas regras, informar, ter essa informação prévia que eu falei para vocês em relação a direito de imagem e também sobre direitos autorais, né? E cuidado também, um ponto específico, porque todo mundo está falando sobre direito de imagem, a aula por videoconferência, mas tem que tomar cuidado também com os acessos às pastas de conteúdos, né? As informações. Qual a plataforma que está sendo utilizada? Os professores estão disponibilizando apenas informações, as atividades escolares, ou eu tenho uma pasta no mesmo sistema que tem outro tipo de informação, inclusive de aproveitamento do aluno durante a aula, né, por si só. Então, são N questões que devem ser aí pensadas previamente, embora não tenha tido... Então, vou recolocar, né? Não tivemos tempo de pensar
previamente, mas podemos fazer isso agora, ainda que o carro esteja andando. Melhor arrumar a casa, né, com o tempo, do que esperar que um incidente aconteça. E, de fato, eles acontecem, como a própria Patrícia contou aí um dos casos que não foi nem um aluno que fez, foi o pai do aluno, né, Peg? Às vezes esse que é o mais complicado, né? Porque ainda quando é o jovem, né, você pensa aplicar uma medida socioeducativa, orientar. Agora, quando já parte dos pais, é mais difícil. Queria aproveitar, Cristina, comentar um ponto que o Alexandre Corso colocou no chat, que ele disse que quando ainda é a escola municipal, a dificuldade, às vezes, com relação a usar alguns aplicativos. Muitos aplicativos têm idade mínima, né, a partir de 13 anos, para poder fazer aquele uso pelo jovem. Então, dependendo da idade, né, tem esse desafio também de qual é o recurso tecnológico que você vai poder disponibilizar, se não é a própria instituição de ensino que forneça, né, que já tem a sua própria plataforma, né, que não dá para você ficar usando dos gratuitos que estão aí pela internet, porque senão você vai estar provocando que ele vai ficar clicando, apertando num recurso, num termo de uso que ele não teria idade mínima que está colocada ali. A gente vai para uma legislação muito mais rigorosa, a LGPD, com relação à captura de dados de menores de idade no sentido de criança, né? Que até o menor, até 12 anos incompleto, de ter que coletar o consentimento expresso do responsável legal, está lá no artigo 14 da própria legislação. E acho que vou deixar, a Cristina sabe, né? Eu tinha algumas agendas aí hoje também, vou deixar vocês aí debatendo com todos, mas acho que fica esse pensar. Eu acho que a sala de aula vai passar por uma grande mudança. A gente está enfrentando uma situação que é uma crise sanitária, de saúde, mas que faz a gente mudar um pouco o comportamento das pessoas e avançar. Acho que a transformação digital ela é inevitável e para frente, ou seja, para onde vamos, vai precisar ainda mais digamos, desse apoio sustentável. Acho que quando a gente pensa uma sociedade sustentável, ela está baseada em utilizar recursos com segurança e com ética. Né? Acho que são esses dois lados. E a tecnologia, por si só, ela não tem um bem e um mal. Ela depende muito da forma como ela vai ser utilizada. E eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu ontem mesmo estava comentando com meu filho, a Cristina também tem filho, né, e tudo, e a gente tem que ter um cuidado com os excessos. Eu gosto muito de dizer que até água em excesso faz mal. Então, a gente tem que estar atento, né, para essa questão do excesso. A gente tem uma aula muito legal, né, eu e a Cristina, quando fazemos o trabalho com as escolas, que hoje você fala também a aula com as dicas, né, do uso saudável da tecnologia. A gente fala o uso seguro, mas tem uso saudável. E a gente sabe o quanto que esse volume de informação gera ansiedade, o quanto que essas telas luminosas, o dia inteiro na frente da tela, chega no fim do dia, às vezes aquela criança está com dificuldade de dormir, aumentou muito a insônia infanto-juvenil, e isso tem, os estudos que mostram sobre isso, dizem que a gente fica acelerado demais, e aí é difícil de desacelerar. Pelo menos pelo que os especialistas contam, ainda hoje você tem que ter um ritual, isso serve para os adultos também, de desacelerar para dormir. Então, ficar de noite, deitado na cama com o celular assim, ó, não é nada bom para quem quer conseguir ter sono profundo, que não seja superficial. Dizem que ainda vale tomar leite quente e tentar ler um livro, que isso ajuda mais para pegar um livro que não soninho. Né? Ler um livro que não seja num tablet, ou então, se for, eles dizem que você tem que abaixar a luminosidade, né? Que você tem que ficar com uma luminosidade menor. Até uma coisa curiosa, porque quando foi lançado o Kindle, houve uma crítica de que ele não tinha cores e essa luz forte, tá? E tinha sido feito esse estudo, né? Porque é uma questão do registro da memória, não querendo sair tanto aqui do nosso
papel aqui do objetivo, mas quando você aprende em EAD, em ensino à distância, quando você aprende em telas, o próprio professor e a atividade tem que ter exercício de fixação. Então, você tem assim, 30, 40 minutos e tem que ter exercício. Exercício, tem que ter caso prático, tem que ter exercício. Por que que dizem isso? Para conseguir fixar mais o conhecimento. O que acontece é que a nossa memória, até por evolução do ser humano até hoje, pode ser que daqui a 100 anos a gente esteja diferente, a gente se acostumou a registrar da forma como a gente faz o registro visual. Então, o olho enxerga aquilo que reflete luz, não que emite luz. Então, tudo que você vê escrito, que nem no papel, está refletindo luz. Só para dar um exemplo. E tem pessoas que têm memória que eles chamam de mecânica. Além de ler, tem que escrever para poder fixar. Então, e quando você só fica assim, ó, parado assistindo uma coisa, nem está refletindo a luz, que é a forma que a gente captura a imagem do cérebro para memorização, e nem está mecânica, né? Com essa cópia que a gente fazia da lousa, de alguma coisa assim. Então, às vezes passa 4 horas a 24 horas, a pessoa não consegue lembrar nada, dica de nada daquilo que ela foi informada. Então, você tem que fazer muito mais exercício. Mas isso assim, para a gente poder eu queria entender os pedir métodos. A sua opinião também, Patrícia, vou falar aqui, porque posso só fazer um comentário? Posso só fazer um comentário? Só pra, Por favor, professor rapidamente, Francisco. Rapidamente. Sobre o que a Patrícia falou, primeiro, assim, o desafio que você falou no início é maior, né? Porque além de dar aula de física, está dando aula de neurociência, falando de memória de curto prazo, memória de longo prazo. Nossa Senhora, é um desafio. Olha onde você me colocou, né? Mas, bem, não, então, só pegando essa fala da Patrícia, que eu acho extremamente pertinente, uma coisa que a gente sempre comenta com o pessoal, e aí esse é o uso saudável, né? Também eu fico orientando minha filha nesse sentido, ou seja, a questão da iluminação que você está, iluminação adequada, a dosagem da luz. A maioria dos celulares modernos hoje tem um filtro que chama filtro de luz azul, que as pessoas raramente usam, e é recomendado por vários oftalmologistas, né? Quando você diminui essa incidência, você melhora a sua acuidade visual. E hoje tem disponível, isso é uma coisa bem interessante, inclusive, né, eu estou trabalhando, eu já fazia home office, mas eu estou trabalhando parece que 10 vezes mais que eu trabalhava antes, né, ligado ao computador. Ontem eu baixei um app tanto no meu Mac quanto no meu PC, que eu recomendaria, depois tem vários aí, que são aplicativos, que são softwares que você instala no seu dispositivo, né, no seu Note, e você regula a luminosidade, e ele simula a luminosidade, inclusive a questão do fundo com filtro de luz azul, né, e isso ameniza muito o impacto visual, né? Então, o que a Patrícia está falando, eu queria, desculpa, viu, Cristina, já te devolvi a palavra, só para ratificar isso, eu achei extremamente importante, e eu acho que isso é uma orientação que os pais devem receber, as famílias devem receber, e eu acho que isso aí, nesse ponto, cabe à escola, aí sim eu acho que é uma responsabilidade da escola, orientar os pais de como fazer esse ajuste. Ligar o filtro de luz azul, instalar softwares ou aplicativos que façam esse controle, e tem diversos, estão muito bons. Tá? Sim, e depois, sim. Eu acho que uma aula sobre uso saudável e como você melhora o registro da memória, a fixação de conhecimento, é algo que devia ser trabalhado. E a própria reunião de pais vai ficar virtual também, né? Então, são essas dicas que são fundamentais, porque a gente está num processo de aprendizado. E se agora ficou mais com telas, como é que a gente faz essa tela servir da melhor forma para o ser humano, né? Diferentes cognições, né? Perfeito. Perfeito. E a pergunta aqui não quer calar, né? Será que agora o mundo vai ficar mais digital? Tem coisas que será que volta atrás, por exemplo, o registro de imóveis, né? Que saiu recentemente aí pelo tempo da Covid-19 para a possibilidade de ser online. Mas enfim, acho que fica mais digital, Cristina, e a gente vai usar a inteligência artificial na escola para personalizar ainda mais a sala de aula para o aluno.
que eu acho que é o que a gente está avançando do ponto de vista tecnológico, que é essa sala de aula ficar mais individualizada. É uma aula conseguir ser dada 1 a 1, quer dizer, você mesmo ter 30, você conseguir trabalhar com o uso da própria inteligência artificial, aquela dinâmica de qual é a capacidade de aprendizagem e o ritmo e a velocidade de cada um e o que cada um tem de dificuldade e assim por diante, e a partir dali ser trabalhado que exercício, que temática, tá? Por mais que eu tenha um tutor, eu consigo ter tutores de IA para cada um dos alunos e conseguir distribuir depois materiais complementares, exercícios e assim por diante, num ritmo diferenciado da aula. Eu acho que a gente vai para uma aula muito mais assim, dessa maneira. Personalizada, diria. Personalizada, talvez, né? Eu acho que, só complementando, desculpa, Cris, pode falar. Não, pode complementar, porque a minha pergunta aqui eu vou passar é outro assunto que a gente já falou, eu vou retomar, mas pode finalizar esse. Não, só para colocar, eu acho assim, retomando aqui há uns 10 anos aí, nós lideramos uma pesquisa junto com a Unesp e com a USP aí, onde nós comparávamos o ambiente virtual e o ambiente presencial de aprendizagem, né? Alguns alunos usavam o ambiente virtual além do ambiente presencial, né? Todos usavam o ambiente presencial, mas alguns usavam também o ambiente virtual. E o que nós observamos naquela pesquisa foi que os alunos que se apropriavam do ambiente virtual antes do conteúdo ser trabalhado no presencial, eles chegavam de uma maneira cognitiva muito diferente, ou seja, muito maior, ou seja, eles eram, como usar o termo vigotskiano, né, eles assumiam um papel de parceiro mais capaz, ou seja, eles tinham uma segurança maior e eles usavam aquilo. Então, e a ideia era usar esses alunos também, aproveitar esses alunos como sendo multiplicadores, como sendo gestores, como sendo tutores dos demais. E a aula rendia muito mais. Então, completando o que a Patrícia falou, ou seja, nós estamos num mundo, eu acredito assim, muita coisa vai mudar, né? Que o blockchain venha de uma vez agora, né? Para solucionar muita coisa aí, né? Muita questão de segurança. E a inteligência artificial, acho que a gente tem que começar a olhar com mais cuidado, né? Ou seja, quando a gente fala de machine learning, quando a gente fala de deep learning, quando a gente fala de recursos de inteligência virtual, de inteligência artificial, para poder ajudar na gestão da aprendizagem, a Patrícia colocou muito bem, ou seja, usar a inteligência artificial para você personalizar um pouco a aprendizagem, né? Eu acho que essa personalização é importante. O ambiente virtual é um ambiente riquíssimo, onde já está comprovado por pesquisas e mais pesquisas que você pode trabalhar, você pode usar, o aluno pode se aprofundar cada vez mais naquele conteúdo e trazer isso para si e compartilhar, ou seja, ele virar um multiplicador daquele conhecimento. O que a gente precisa também é mudar o modus operandi da questão das aulas virtuais, por exemplo, né? Por que a aula virtual tem que ser uma aula necessariamente síncrona, ou por que tem que ser uma aula baseada somente no professor? Por que eu não posso, de repente, fazer com que os alunos façam uma dinâmica de maneira assíncrona e depois compartilhem e há um debate, há uma discussão, ou então os próprios grupos dos alunos, né? As atividades dos grupos dos alunos serem lideradas pelos alunos. Por que necessariamente tem que ser o professor que tem que tomar frente de toda essa parte, né? Por que eu não posso trabalhar? Então, a forma como pensar o processo de ensino-aprendizado, eu acho que vai mudar tanto no presencial quanto no virtual. Eu concordo quando eu olho, quando vocês citam que eu tenho que ver, né? Ou seja, as possibilidades que eu tenho hoje e usar a meu favor, né? Eu acho que isso é essencial, né? Então, a inteligência artificial, o blockchain, todos os recursos que eu tenho aí disponível, como é que eu posso usar isso? Como é que eu posso agregar isso para que o processo de aprendizagem melhore a qualidade? Né? Cris. Bacana, Francisco. Eu quero passar uma pergunta para a Patrícia e resgatar o assunto de direito de imagem, para a gente discutir rapidamente, porque eu sei que daqui 10 minutos, provavelmente, ela tem outra... Ela vira abóbora. Ela Desculpa, Patrícia. Ela não, sem problema. outra live. Mas então, a maioria das perguntas que chegam para nós, eu acho que eu coloco aqui na mesa para a gente discutir, porque pode até existir entendimentos divergentes, né?
mas em relação, por exemplo, à necessidade de se pedir ou solicitar autorização dos pais para a utilização da aula virtual, né? Por questões de direito de imagem dos alunos. Eu tenho uma opinião formada em relação a isso, porque eu acho que até mesmo falando, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a LGPD, mas aos olhos, utilizando até a LGPD como base, mas para fins de execução do contrato, neste momento de pandemia, não tem como ter outra forma, precisa sim das plataformas digitais, virtuais. Então, eu não vejo como fazer com que se peça o consentimento neste momento, mas sim naquele modelo que eu coloquei anteriormente, né? Então, da escola fornecer sim um termo de ciência e responsabilidade, avisando, né, que neste momento de pandemia utilizaremos tais ferramentas, que elas permitem a interatividade, também o uso de câmeras, né? Orientando inclusive aos pais para que, caso não queiram que os filhos, né, apareçam nessa aula, que tenham a sua imagem ali expostas, que deixem a câmera desabilitada e acompanhem para que não seja, para que o próprio aluno não desabilite naquele momento, né, durante as aulas. Então, a minha opinião nesse sentido é essa, mas eu acho que vale aqui uma discussão, a doutora Patrícia também fazer alguma colocação nesse sentido, que eu acho que ultimamente é a pergunta top de dúvidas em relação aí às aulas virtuais. Então, Cristina, acho que a gente já está junto há bastante tempo, né, de maratona aí, de escola aí, jurídica, mas assim, sempre o posicionamento foi de que a escola tem todo o direito do registro da atividade escolar, né? O registro da atividade escolar, aquele registro de escola, né? Daquilo que está acontecendo, até porque muitas têm mantenedora social ou mantenedora religiosa e precisa demonstrar a aplicação do próprio recurso, que é da escola que foi utilizado para as atividades educacionais. Então, entendo sim, você tem que sempre fazer um aviso prévio de que aquele ambiente está sendo registrado, está sendo filmado. A gente até falou daquela placa, ambiente monitorado. É lógico que você hoje faz um disclaimer, você tem que dizer também para aquele jovem de que aquela aula, se ela estiver não apenas sendo transmitida, mas também gravada para consulta posterior, que é uma consulta apenas dentro da plataforma, apenas para uso como própria anotação, porque ele pode, de repente, assistir de novo aquela aula que foi colocada ali, mas que ele não tem nenhuma possibilidade ou nenhum direito de extrair aquela imagem e colocar em outro local, em outro ambiente. Não está sendo feita entre aqueles próprios jovens nenhuma sessão entre eles, né? Aquilo ali é um direito para cumprimento do contrato escolar, então a escola, para cumprimento, execução do contrato, tem o direito de registro da atividade educacional, é limitado esse tipo de registro, então ela vai delimitar e quais são as utilizações que podem ser feitas daquele conteúdo. Então, acho que regra clara sempre preserva a relação. Então, você dá ciência e delimita a regra de uso. É ciência com limite de regra de uso, mas não tem nada a ver com consentimento, porque o consentimento definiria que um pode dizer que sim e o outro pode dizer que não, e aí você inviabiliza a sala de aula. Então, isso não tem nada a ver com concordar ou discordar. Você estabelece qual é a forma de realização da atividade e você tem uma adesão àquela forma de atividade a partir do momento que você está com um contrato de matrícula assinado. Então, você dá ciência de como vai ser executada a atividade e dá a regra de utilização daquele conteúdo. É assim que é normalmente o regime jurídico escolar. E é muito importante, eu sempre falo para a família, que quando você leva um filho para uma escola, você não só assinou um contrato, mas você concordou com o que a gente chama de regimento escolar. O que significa isso? Você concordou com um plano completo pedagógico, com toda uma missão, com uma visão, com um conjunto de valores daquela comunidade escolar,
que é regida sob aquelas regras. Então, se tem uma escola que diz que pode uniforme, a outra diz que pode ficar sem uniforme, a outra diz que pode isso, a outra diz que pode aquilo, é a regra estabelecida daquela comunidade, você aderiu àquilo. E se você discorda, você sai. Você não tem como, numa mesma instituição de ensino, dizer para a Patrícia vale uma coisa, para a Cristina vale outra coisa, aí o Francisco quer de outro jeito, e aí o Alexandre é de outro jeito. Não existe isso. Você adere. E essas regras de convivência em comunidade acontecem em outros espaços, como acontece no clube, que também possui regimento, possui regras que todos os associados aderem. Acontece em condomínio de prédio, que também existe regras de convivência em que todos aderem. Você não fica fazendo para a direita, para a esquerda, conforme um, conforme o outro. Tá? Então, são tipos de instituições e modelos que funcionam por adesão a uma comunidade. E se não estiver feliz com ela, você muda de comunidade. É tão simples quanto simples isso. E claro, né? Ô, Cris, eu queria fazer só um complemento a uma parte que ela falou rapidamente, que a Patrícia falou, que é extremamente importante, é o seguinte, a deliberação do CE, na última deliberação do CE, ele coloca que para que seja contabilizado dentro das 800 horas e para que seja contabilizado, isso deve ser registrado e deve estar disponível como hora atividade. Então, por exemplo, isso que a Patrícia acabou de colocar. Então, o professor ministra aquela aula, grava aquela aula e disponibiliza nos AVAs, nos LMS da vida, no mínimo de aprendizagem. A atividade que o aluno vai ter que fazer a posteriori, de entrar nessa aula, eu não posso porque só tenho um equipamento na minha casa, eu não posso porque só tenho um equipamento na minha casa e meu pai está fazendo home office. Ok, eu vou poder acessar num outro horário que vai estar disponível na plataforma. Eu acesso essa aula, essa atividade, ela também é contabilizada, isso é importante deixar claro para as escolas, que isso é contabilizado dentro das 800 horas, que depois a escola vai ter que dar satisfação regimental para a Secretaria de Educação, para que seja validado. Né? Então, o calendário escolar ele só é validado a partir do momento que cumpre as regras e a deliberação do CE foi muito clara em relação a isso. Então, esse ponto que a Patrícia está colocando, eu queria só chamar a atenção para essa questão do registro, da percepção do pai, que depois pode vir a questionar, mas não teve aprendizagem. Não, peraí. A escola está ofertando de acordo com o que foi orientado pelo órgão competente, que é o Conselho Estadual de Educação. Então, aí sim, a coisa, só para complementar. Ótimo. Não, mas é isso mesmo, que é aquela questão que eu tinha mencionado da comprovação, da rastreabilidade, e você ter como comprovar tudo o que foi feito, né? Perfeito. Então, isso, inclusive, traz uma outra questão, que é acabou o período de pandemia, então vamos apagar todas as aulas, né? Posso mantê-las ou não? Então, aí entra, que a gente vai falar da LGPD, a questão das finalidades, né? Então, a coleta desde a execução do contrato, como também aí, nesse caso, até mesmo para atender atender norma regulatória. Então, ele tem um período aí a ser armazenado, ok? Patrícia, quer fazer mais alguma colocação? A gente vou começar... Não, acho que é isso. Aí eu vou precisar me despedir de todos, mas acho que foi muito legal, bem enriquecedor. Adorei fazer esse trio maravilha, né, com a Cristina e com o Francisco. Muito obrigada pela oportunidade e por poder falar um pouco mais do Instituto, ver todos aqui que estão participando com a gente da web. Agradeço o Alexandre, que está lá de Caxias do Sul, que também é um voluntário do Instituto, um grande apoiador do nosso trabalho aí com as escolas municipais, e que a gente possa juntos evoluir, né, com o assunto da educação e provocar essa evolução, porque eu acho que a gente tem que usar ao máximo os recursos tecnológicos para o que eles podem fazer para melhorar o ser humano. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer upgrade no ser humano. É isso que a gente está precisando, né? Melhorar, que a tecnologia melhore a gente a se aperfeiçoar. Muito obrigada, gente. Tá ótimo. Boa web. Tchau. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Patrícia. Tchau, obrigada. Bom, vamos continuar aqui, falar rapidamente, então, sobre a LGPD, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi sancionada em agosto de 2018, e respondendo também, aproveitando para responder a pergunta que o Francisco me fez lá atrás, na fala dele, né? Então, para mim, deu uma parada aqui. Vocês estão me escutando bem?
A tela aqui parou. Perfeito, Tá bom, agora perfeito, voltou. perfeito. Tá bom. Então, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, foi sancionada em agosto de 2018, tinha como prazo de adequação agosto de 2020, né? Mas a gente já vem num movimento aí de tentativas de prorrogar o prazo de adequação. Recentemente tivemos uma medida provisória que estabeleceu o prazo de vigência para maio de 2021, né? Estamos em 2020, estabeleceu para maio de 2021. Independente disso, temos ainda um projeto de lei que tramita, que está correndo, já passou aí pelo Senado e está na dependência aí de votação de outra casa. O que acontece é que algumas pessoas até questionaram, mas a medida provisória atropelou o projeto de lei. Em algum momento parece assim que falta conversa e entendimento entre as casas, né? Mas ainda há também a hipótese de ter sido uma tentativa de quê? De apressar a apreciação, né? Do próprio projeto de lei, né? Porque a medida provisória ela tem prazo de validade, 60 dias prorrogáveis por mais 60. Nesse prazo, ela tem que ser transformada em lei. Então, se não for transformada em lei, isso quer dizer que, decorridos 120 dias, vai valer a LGPD do jeito que se encontra. Ou seja, acordaremos, a LGPD está em vigor. Então, nesse período, se ela não for transformada em lei, temos o quê? Nós temos aí uma forma de pressão para que seja, então, votada o projeto de lei. Aí entramos naquela questão, mas deve ser, qual a sua opinião em relação a prorrogar ou não? Temos assim, N aspectos a serem considerados. Se a gente pensar pelo ponto de vista das escolas que ainda não fizeram nada, realmente para elas vai ser favorável, porque elas vão ganhar um fôlego para correr, né? E digo correr, porque mesmo que passe para maio, um ano é pouco, porque o processo de adequação não é só, olha, gente, refiz meu contrato, disponibilizei um termo de privacidade, uma política de privacidade. Isso é um pedacinho pequeno. E lembrando que a LGPD prevê sanções que chegam a ser pecuniárias, ou seja, multa, aplicação de multa. Um outro ponto, sanções administrativas da LGPD são independentes de processos judiciais. Isso quer dizer que o vazamento de informação, papai e mamãe que estão descontentes com o que utilizou de forma inadequada um dado pessoal, ele pode tanto querer compor de forma amigável, como ele pode buscar apoio via, buscar recurso, buscar o amparo das vias judiciais. Então, são questões independentes, uma denúncia na autoridade nacional e um processo judicial ou procurar o PROCON, entre outras questões, ok? Mas, enfim, a quem se aplica, e falando, eu não vou usar os termos técnicos, não vou ficar falando de artigos da LGPD, eu acho que esse não é o intuito aqui, mas falar de uma forma geral a quem se aplica e quais são as questões a se preocupar, né, em relação do ponto de vista da escola. Então, se aplica a escola? Se aplica. Por quê? A escola, ela coleta dados pessoais em território nacional. A questão não é se é brasileiro ou não, ela coletou dados de quem está em território nacional. Então, se eu tenho um aluno estrangeiro, mas ele está fisicamente aqui, eu coletei esses dados aqui no Brasil, se aplica também aos dados desse aluno que é estrangeiro. Então, as escolas devem se atentar. Mas eu não estou... Em relação aos meus alunos, eu estou tranquilo, porque a gente já tem uma gestão de coleta de dados, tudo que eu coleto é com base legal. Mas será que a base legal já foi identificado as bases legais trazidas na própria LGPD, artigo 7º e artigo 11º? Artigo 7º, bases legais dos dados pessoais. Artigo 11º, bases legais dos dados sensíveis, dados pessoais sensíveis. E 14º, que fala da coleta de dados relacionados a crianças e adolescentes, né? Lembrando que temos aí em dados pessoais o legítimo interesse. Então, esse é um dos pontos que perguntam muito. Então eu posso, por exemplo, enquanto universidade, ou enquanto uma escola, entrar em contato com um ex-aluno, tentar resgatar esse aluno para a escola? Então, isso seria... Tem amparo legal? Nós entendemos isso, volto a dizer que pode sim ter até entendimento divergente, até porque não temos jurisprudências, não temos uma autoridade nacional em funcionamento,
mas o nosso entendimento é que seria, sim, possível através da hipótese do legítimo interesse, né, elencado no artigo 7º. Mas isso se aplica só a dados pessoais. Então, um novo contato com aquele que já foi cliente, eu teria uma justificativa, porque é meu legítimo interesse tentar resgatar, né? Eu tenho todo lado também, enquanto empresa, enquanto comércio do próprio estabelecimento, independente da área de atuação. Isso não quer dizer que eu possa usar esses dados para toda e qualquer questão ou possibilidade, ou, na verdade, finalidade. Então, a LGPD também se aplica ao legado. Eu vou armazenar esses dados a partir da sua vigência, mas quais dados? É só o nome? É nome CPF? É nome CPF endereço? É nome CPF endereço e telefone? É nome CPF endereço telefone tipo sanguíneo? Por quê? Quais os dados que eu vou manter na minha base após o desligamento desse aluno? O que me justifica a manutenção desses dados? Então, essas finalidades devem ser identificadas, então, ainda que seja o legado. E assim também se aplica às novas coletas, né? Aos dados que coletaremos. Então, todo o processo de adequação, ele vai começar com o quê? Com mapeamento de dados. Eu vou fazer um levantamento de quais são os dados que a instituição coleta, qual a finalidade da coleta desses dados. Eu posso ter um mesmo dado que ele é coletado para finalidades diversas, né? Eu tenho áreas que coletam o mesmo dados, mas para finalidades diversas. Em algum momento eles se convergem e eu vou ter que pensar em todas essas finalidades e verificar se essa finalidade tem amparo legal ou se eu vou precisar do quê? Do consentimento. Aí um ponto específico, o consentimento é hipótese que a gente deixa por último, né? Por quê? Porque o consentimento ele prevê a possibilidade de revogar todo o dado que é coletado pela finalidade do consentimento, pela justificativa do consentimento. O titular pode a qualquer momento e de forma gratuita, enquanto controlador eu tenho que possibilitar as formas do titular exercer os seus direitos, né? E um deles é revogar o consentimento. Então, o que nós precisamos é o quê? Sempre pensar na finalidade com base nos aspectos legais. Então, execução do contrato, atendimento de normas, né? Atendimento regulatório, para fins de processo judicial, para fins específicos. Então, por último, eu vou buscar o quê? O legítimo interesse e o consentimento, tá? O legítimo interesse, ele sempre vai preceituar, ele sempre vai prever o quê? A possibilidade da autoridade nacional pedir um relatório de impacto. Então, sempre que eu for usar como base o legítimo interesse, eu já de antemão vou fazer um relatório de impacto. Quais os riscos que esse tratamento de dados oferece aos titulares aqui envolvidos, ok? Eu acho que, assim, de maneira geral, Francisco, até para não ficar só eu falando, né? Eu sei que foi muito rápido, mas assim, para dizer, a lei existe, se aplica às instituições de ensino, vamos começar fazendo um mapeamento de dados e identificando as finalidades. Depois que eu tenho isso em mãos, eu vou definir o meu plano de ação. Que dados eu vou manter, que dados eu vou eliminar, que dados eu posso anonimizar e que dados eu vou precisar pedir o consentimento. Ô, Cristina, eu queria aproveitar a sua fala, só fazer um comentário complementar. Assim, uma das coisas que eu faço assessorando escola, eu assessoro gestores educacionais na organização da gestão educacional, pensando na entrega da qualidade, né? Ou seja, aplicando metodologias de qualidade, sistema de certificação de qualidade, e acompanhando o processo. E uma das coisas que a gente faz é levantando o fluxo de processo da instituição, ou seja, desde a chegada e até a saída. E a gente tem que entender, colocando à medida que você foi falando, né, eu fui lembrando de algumas escolas parceiras aí, que na verdade o que a gente tem, quando a gente desenha um fluxo, a gente tem que entender que a gente tem vários sujeitos envolvidos nisso, né? A gente tem funcionários diversos, colaboradores diversos, que não são só professores, nós temos coordenadores, nós temos supervisores, nós temos o pessoal da secretaria, nós temos o pessoal de apoio. Então, nós temos profissionais diversos trabalhando dentro da instituição educacional para atingir aquele fim com qualidade, né? Então, nós não só estamos falando de pais, alunos, nós estamos falando de professores, nós estamos falando de outros tantos colaboradores que existem aí dentro, que a gente não pode esquecer, né?
E esses dados tramitam ali dentro, inclusive deles mesmos, né? Desses sujeitos que estão envolvidos aí no processo, né? Então, a ilustração que você deu, para mim, foi belíssima, porque você apontou o seguinte, olha, e eu acho que não é só a questão de vamos ver que dados a gente coleta, quais os dados, qual que é o fluxo desse dado, aonde ele vem, para onde ele vai, o que a gente faz com ele, onde a gente armazena, por onde e de ele todos passa, os sujeitos, onde passa, quem tem acesso a ele, né? Em que momento ele é disponibilizado, né? A gente fala muito, Francisco, no ecossistema, né? É importante identificar quem faz parte do ecossistema educacional. Eu posso ter uma instituição financeira para fins de crédito estudantil, por exemplo, quando a gente fala numa universidade, né? Eu tenho o quê? Eu tenho saídas pedagógicas. Então, aonde será esse passeio, essa saída pedagógica? Quem é essa outra pessoa envolvida, pessoa jurídica, né? A LGPD não se aplica à pessoa jurídica, mas vejam, se aplica aos dados de pessoas físicas. Nas pessoas jurídicas, normalmente estão envolvidas pessoas físicas. Eu tenho um prestador de serviço que vem, um funcionário da outra empresa, eu tenho os dados dos meus alunos que eu compartilho, eu tenho os dados dos funcionários, porque não é só de cliente, não é só de paciente, falando de médico, de clínica, não é só de aluno falando de escola, né? Mas dentro de casa também, os funcionários, os colaboradores, prestador de serviço. Então, eu tenho o serviço terceirizado de limpeza. Esses funcionários que vêm fazer a limpeza, eu recebo os dados pessoais para fins de identificação até, para fins de segurança. Então, se aplica a LGPD. Qual a finalidade? Então, eu tenho uma justificativa por ser finalidade de segurança, né? Um outro ponto também importante, que são o quê? Câmeras de videovigilância, né? Então, eu posso ter câmera no corredor, a premissa é a mesma. Sempre existiu a proteção da imagem pela própria Constituição Federal. A LGPD considera a imagem, sim. E aí tem aquela famosa questão do resposta do advogado, né? Tudo depende, mas depende da finalidade da coleta e da forma de coleta. Então, uma simples foto, uma simples imagem, ela não deixa de ser dado pessoal, porque ela identifica o titular. Mas quando você passa para um reconhecimento facial, coleta de biometria facial, biometria, né, seja qual for o sistema, eu já falo de dado pessoal sensível. Então, se eu coloco uma câmera de videovigilância para finalidades de segurança, eu tenho até a legitimidade através do legítimo interesse. Eu tenho a possibilidade através do legítimo interesse, tanto do controlador como do titular. Por quê? Eu quero um ambiente seguro e o meu aluno também quer, né? Agora, se ao invés de coletar só o ambiente ali, a passagem, a imagem, eu coleto biometria a fins de identificar se esse aluno está feliz em determinada aula, ou se ele está triste, ou se ele está irritado, né? Vejam que eu estou falando de dados para finalidades diferentes. Uma, eu tenho uma justificativa e não preciso do consentimento. A outra, com certeza eu vou precisar. Por quê? Eu não fui contratado para fazer isso. A minha prestação de serviço finalidade, serviços educacionais, né? Agora, pode até ter quem defenda, mas é meu interesse, meu legítimo interesse, saber se o aluno está feliz na aula. Posso dizer que isso é um ponto muito discutível e que, na minha opinião, será mais protetivo ao titular do que para o controlador. No caso, as empresas, no caso em questão, as escolas, né, as instituições de ensino. Porque o controlador, a lei, ela traz as definições, os conceitos. Controlador, ela fala nos agentes de proteção de dados. O controlador é quem toma a decisão. No caso, a escola, ela quem decide que dados serão coletados. Vou compartilhar esse dado? Nós vamos ter armazenamento em nuvem? Quem nós vamos contratar? Então, se eu contratei o armazenamento em nuvem, esse prestador de serviço é o operador, tá? Então, são termos trazidos pela lei. Quando eu falar aqui que escapar um controlador, já sabe que estou falando da escola. Agora, um outro ponto é que a lei traz a função do DPO, a função do encarregado. DPO é o termo utilizado na legislação europeia. O encarregado é uma função instituída pela LGPD. Então, toda escola vai ter que ter um encarregado. Vai ser... eu já tenho essa pessoa aqui que pode ser o encarregado? Você pode ter.
a gente só alerta para o cuidado com o acúmulo de função, né? Com o acúmulo de funções. Até porque, para não esbarrar aí nos interesses, né? Então, ele tem uma função que, de repente, pode impactar direto, aí ter alguma questão relacionada à proteção de dados, mas é interesse dele. Então, essa questão tem que ficar muito bem definida. Pode ser pessoa jurídica? Posso contratar um terceirizado para fazer? Posso, mas sempre vai ter que ter uma pessoa física que vai representar. Ainda que seja o terceirizado, tem uma pessoa física desse terceirizado que vai ser intitulado como o encarregado. Tá? O encarregado ele vai fazer a interlocução entre o controlador, no caso a escola, e os titulares de dados. Então, tem uma reclamação, é o DPO, o encarregado, quem vai receber, quem vai responder. Né? Então, aconteceu um vazamento de dados. A escola ou qualquer empresa tem por obrigação informar o titular e informar também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Essa informação vai em nome do DPO, em nome do encarregado. Tá? Então, entre outras questões aí estabelecidas que fazem parte da função do encarregado. Mas achei importante pontuar e deixar isso claro, que a escola vai precisar tem que já pensar quem será o encarregado que vai representar a instituição. Só para deixar, eu acho que o DPO, na verdade, é o encarregado por proteção de dados, né? Ou seja, que é Data Protection, né? Officer, né? Só para não sei se está acostumado aí, mas uma coisa que eu queria já instigar, já que a gente trouxe à baila a questão da aula virtual, uma coisa é a legislação contemplar que para a escola registrar todos os movimentos e processos avaliativos e as formas de avaliação e processos de gestão de autoaprendizagem. Né? Então, as escolas hoje elas estão fazendo essa documentação e estão fazendo a preocupação de várias formas, sejam através de aulas síncronas, seja através de aulas assíncronas, seja através de ferramentas síncronas como essa, ou seja através de ferramentas assíncronas, através de trabalhos, por meio de trabalho entre os alunos com vários aplicativos diferentes, com vários softwares diferentes, tipos de interação diferentes, e atividades virtuais, né, como provas virtuais, trabalhos virtuais, vídeos interativos e assim por diante. E aí, já colocando dentro desse tema, né, que a gente trouxe à baila e associando a discussão inicial da questão da aula virtual, do momento presente, né, e eu participo de vários grupos, né? Um grupo que a gente discute tecnologia educacional, nós estamos juntos aí, né? Um deles é a Praxis, né? Que a gente sempre discute, né? Tecnologia educacional. E um outro grupo é um grupo chamado GTI, que eu participo, que é o Grupo de Tecnologia e Infraestrutura, que na semana atrasada nós tivemos uma discussão, nós tivemos algumas discussões, trouxemos a bala, essa questão de como é que a gente está trabalhando, como é que as instituições de ensino estão trabalhando com esses dados, com essas informações, estão disponibilizando tudo isso, né? Então, eu acho que assim, uma pergunta, na verdade, que eu acho que você já respondeu muito bem sobre os cuidados que a escola vão ter que começar a ter, mas a pergunta especificamente que eu queria te fazer é o seguinte: hoje nós vemos como registro obrigatório, né, ou seja, uma forma de você garantir o calendário escolar, que ele seja aprovado junto à Secretaria de Estado, ou seja, seguindo as deliberações do CE, com os pareceres do CNE e assim por diante, é que você registre quantas horas, as atividades que foram desenvolvidas, como é que isso impactou no processo de aprendizagem, né? Então, só fazendo um parênteses rápido aí, eu estou ofertando periodicamente, semana passada eu ofertei agora vou voltar de novo, um mini curso sobre melhores práticas de aulas online. E eu não vou, nesse mini curso eu não eu não ensino o professor a fazer A, B ou C, ou seja, a trabalhar com o aplicativo A, com o aplicativo B ou com o aplicativo C. Não ensino ele a fazer uma aula virtual, mas eu ensino quais são os critérios, como é que eu penso uma aula virtual, como é que eu penso uma aula da melhor maneira possível para que eu faça uma entrega associando várias ferramentas, vários aplicativos que eu tenho disponível, né, e assim por diante. Esses aplicativos, a grande maioria, são públicos, né? Como foi falado, são públicos, são de uso gratuito. E aí eu tenho a opção, a escola pode pegar esses aplicativos e contratar um servidor e o que ele exportar desses aplicativos armazenar no servidor da escola,
ou é armazenado num servidor externo, que é o servidor da casa. Essas atividades, obviamente, a escola importa e coloca dentro do servidor local, no ambiente virtual de aprendizagem. Todos esses registros estão acontecendo de uma maneira para garantir que todos tenham acesso de uma maneira democrática e universal. Tá? Então, hoje o intuito da escola é esse, garantir isso, né? E legalmente fazer um calendário seja aprovado. Pergunta que eu queria te fazer, baseado no que você falou, baseado no que a gente apresentou até agora, é o seguinte: quais os cuidados, na sua opinião, qual o cuidado que a escola deve tomar em relação a esses dados todos que vão estar disponíveis? Por quê? Vou te dar um exemplo clássico, e aí é uma inquietação que de repente surgiu. O professor, quando está dentro da sala de aula, ele pode até a aula estar sendo gravada, algumas escolas hoje adotam câmera dentro da sala de aula, isso tudo bem. Só que essa câmera é utilizada para dirimir algumas dúvidas, né, para algumas possíveis dúvidas, algumas coisas do gênero que a escola, com a anuência dos professores também, né, administra. O que acontece é que essa aula hoje ela está sendo gravada e os professores têm uma interação com os alunos, né? E essa interação com os alunos tem um ambiente mais divertido, um ambiente mais solto e assim por diante. O que acontece é o seguinte: isso vai estar disponível, talvez algumas instituições disponibilizem não somente para aquela turma, mas para outras turmas. E aí você tem a interação daquele aluno naquela turma, naquela aula, com uma determinada dúvida. Então você tem uma quantidade de dados muito grande que a escola está disponibilizando. A pergunta que eu te faço é a seguinte: na sua opinião, qual é o cuidado maior que a escola deveria ter em relação à disponibilização desses dados? É claro que vai disponibilizar só para o ambiente escolar, só para os alunos e para os demais professores. Mas qual seria o cuidado maior que você vê com esses dados que devem ser registrados, devem ser armazenados, devem ser disponibilizados para alunos? Francisco, eu acho que não é só o cuidado maior, eu acho que é todo vai ter que muito cuidado, na verdade, com tudo. Toda coleta, todo tratamento de dados, porque coleta também faz parte do tratamento, a instituição vai ter que tomar, vai ter que ser precavida, digamos assim, né? O que acontece? Esse exemplo que você mencionou, por exemplo, de deixar, então, a gravação disponível para todos. A gente fala muito em gestão de risco, e eu atuo com a área de instituição de ensino há muitos anos. Atuo com escolas na prevenção jurídica em relação ao uso dos recursos tecnológicos. E eu sei muito bem que a área educacional, né, os gestores educacionais não gostam muito de falar, né, o pessoal da área de educação não gosta muito que a gente fale, mas gestão de risco, a gente está falando de educação. Mas quando a gente se depara com grandes organizações, aí você já tem uma gestão baseada em outras questões que já vem preparada e com o olhar da gestão de risco. Mas vamos falar daqui do grande volume que nós temos de escola, que ainda não tem esse olhar de gestão de risco e que ainda se assusta com essa palavrinha. Mas ela é essencial, né? Então, eu vou ter situações em que, por exemplo, olha, risco sempre vai ter. A mesma questão do risco trabalhista, né? Então, temos medida provisória, a medida me ampara, mas e se ela for revertida lá na frente? Pode ser revertida ou não pode? Então, nós vamos assumir esse risco agora? Isso é assumir um risco. Aliás, isso é um risco assumido. Vamos usar a tecnologia? Corre o risco de algum pai amanhã ou depois questionado, eu ter algum problema em relação ao uso de imagem? Corre o risco. Mas qual a probabilidade da gente ter sucesso nessa causa ou não? Vamos assumir esse risco? Não, mas embora exista esse risco, eu tenho uma exigência legal, eu preciso disso. Então, eu vou armazenar esses dados, os pais vão me questionar, mas eu preciso por uma obrigação, por uma conformidade legal, na verdade. Por quê? Eu vou ter que comprovar para as autoridades de que essa aula foi ministrada, de que esse aluno acessou a aula. Ele não só acessou, como ele interagiu, né? Seja por um chat ou seja por uma videoconferência. Então, tudo isso, ele faz parte, a blindagem nesse sentido, eu entendo que seria tanto aquele termo de ciência e responsabilidade que eu falei no início. Então, aliás, antes do termo de ciência e responsabilidade, a blindagem do contrato. Então, já ter cláusula específica de proteção, privacidade, proteção de dados pessoais, uso de imagem, né? Então, já existia uma cláusula de uso de imagem, mas agora eu preciso o quê?
pensar também sobre os aspectos da LGPD. Será que a minha cláusula por si só atende ou preciso que ela seja atualizada, eu preciso de uma nova adequação a esse contrato? Então, isso é um pedacinho da blindagem. Então, agora um exemplo da própria pandemia. Já tem o contrato, mas foi de surpresa, não estava previsto aula online, até porque a gente já tem que pensar na LGPD. Se eu não pensar nela agora e já fizer pensando, eu vou ter que mudar tudo lá na frente, eu vou ter que fazer esse trabalho depois, e é muito mais fácil já começar e já procurar o caminho correto. Mas, então, em que momento, né, esses dados foram coletados e para que eles serão armazenados? Então, foi na emergência? Foi. Então, vamos colocar agora para o pai e para a mãe, olha, ciência e responsabilidade, a plataforma assim, assado, disponibilizada, estão cientes e tal, inclusive de comportamento do próprio aluno. Tem que jogar, atribuir essa responsabilidade também para os pais. Ele não está aqui no meu ambiente da escola, ele está ali na casa com os pais. Papai e mamãe estão trabalhando? Eu também tenho feito home office. E eu sei muito bem a dificuldade que eu estou passando em casa. O meu filho não é daquele que senta e faz tudo sozinho. O meu filho precisa ali do meu apoio. Então, a gente tem que ter essa gestão de tempo. Eu ajudo ele. Ele já sabe, ele entra na aula sozinho, ele pega o link, ele acessa o e-mail e tal, ele já faz tudo sozinho. Mas eu tenho que, pelo menos, passar ali do lado, né? Mas a Adissara já sabe que eu falo a cartilhinha para ele lá, ele já escuta de mim há muito tempo. E mesmo assim, corre o risco de fazer alguma coisa errada. Corre o risco de cair numa brincadeira. Então, tudo que a gente coloca a mais não prejudica. Obviamente, a não ser que seja uma questão, por exemplo, vexatória. E você insistir nisso, o a mais, nesse caso, é muito mais prejudicial, né? Mas, enfim, em termos de ciência e responsabilidade, atribuir, então, a responsabilidade dos pais, e ter esse aceite online, esse ok, né? Essa ciência, na verdade, não é aceite, é ciência, porque tem diferença do aceite da ciência, não é uma autorização, mas sim, você dá ciência e os pais tomam ciência. Para quê? Para já se blindar, então, perante a LGPD e também perante as questões de responsabilidade que já existem, independente da LGPD. Então, o comportamento inadequado, uma briga, a questão do mau comportamento, ou alguém xingou dentro da sala de aula, tudo isso a gente já tem que pensar previamente e já tentar atribuir essas responsabilidades. Agora, é essencial, também até pelo princípio da boa-fé, ter uma orientação. Então, faz um vídeo, grava um vídeo, pega algum professor que fala super bacana, tem um desempenho legal na gravação, e faz uma aula orientativa, um vídeo dicas, vídeos no plural, porque são vários e rápidos, curto e rápido. O que diz, como você deve se comportar, não como você deve se comportar, né? Mas, assim, quais as dicas de comportamento, de convivência social, para os professores e para os alunos. Porque, volto a dizer, o professor também comete pecadinho digital, né? Às vezes esquece ali que está sendo gravado, ali uma palavrinha mal colocada, às vezes a informalidade acaba gerando duplo sentido, e a gente sabe que está gravado, eu posso nem deixar disponível, mas se foi gravado, o pai e a mãe podem pedir uma ordem judicial e pedir que isso seja apresentado, para averiguar se houve ou não ali uma situação vexatória com o filho, como fica. Então, o preventivo vale muito, né? Eu acho que as dicas aqui principais seriam nesse sentido. Ótimo, maravilha. Desculpa, você que é anfitriã e de repente eu já... Não, mas o legal é isso, ó. O bom é isso, porque a gente consegue fazer essa interação. Por isso que a gente já se dá bem há muito tempo, né, Francisco? Vou confessar que eu acho muito chato quando a gente fica sozinho e só fala, e aí eu pergunto para um, pergunta para o outro. Não, eu gosto da discussão. Nós estamos vivendo uma situação que tem tanta coisa na cabeça, né? Tem tanta coisa assim. Eu tenho assessorado, eu tenho dado apoio a vários gestores aí, várias instituições, e a gente tem várias coisas na cabeça que a gente gostaria de compartilhar nesse momento, né? Ou seja, é um momento atípico, todo mundo está vivendo um desafio, está vivendo um desafio. Eu acho que as famílias, elas também estão um pouco perdidas. A Patrícia tinha feito um comentário, e foi corroborado por você, que assim, nós temos diferentes segmentos, né? Então nós temos ações diferentes. Eu tenho acompanhado as instituições, o que eu observo, por exemplo, é que para a educação infantil, que requer mais uma presença física, que requer mais uma convivência, um outro tipo de interação,
E outra coisa, e menos interação virtual, né? Ou seja, menos interação virtual e mais interação prática, as escolas têm que agir de maneira completamente diferente, né? O que é muito bom, né? Até Ou porque seja, não faz muito sentido, né? Não, Você não pode perder o vínculo, então você tem que estabelecer algumas atividades, mas não é a mesma metodologia, não é o mesmo formato que se aplica, né, com as crianças. Mas uma coisa assim, desperta a criatividade, né? Então, só para citar alguns exemplos rápidos aí, o que eu tenho observado que tem escolas que os professores da educação infantil fundamental 1, primeiro que a interação é pequena, então é curta, meia hora, aí tem um intervalo grande, meia hora, um intervalo grande para atividade. Façam-se atividades orientadas para os pais. E aí os pais têm que agir, né? Só que os professores têm de tudo, né? Tem professor que entra fantasiado, isso é muito legal. Professor que entra fantasiado, contando história, que faz todo o desenvolvimento com storytelling, né? Que é bem legal isso. E no Fundamental 1 também, ou seja, você tem uma pegada um pouco diferente. E quando volta para o Fundamental do segundo ciclo e a parte do ensino médio, o que eu acho importante hoje, já que a gente está nesse tema, é eu diversificar as formas, né? Ou seja, ao invés de usar simplesmente ambientes assíncronos, com aulas gravadas e só o professor falando, por que eu não trago o aluno também para desenvolver alguma coisa, né? Eu sempre cito aqui o H5P, sempre cito nas minhas capacitações, falo do OBS Studio, ou seja, algumas ferramentas fáceis de serem utilizadas pelo professor, e que envolve o Padlet e tantos outros Jamboard e tantos outros aplicativos que envolvem o aluno e que esse aluno ele passa e estimula a agência do aluno, né? Ou seja, aquele protagonismo ativo, aquela ação do aluno, né? Desperta a agência do aluno, estimula essa agência do aluno e faz com que o processo de aprendizagem ganhe corpo, ganhe vida, né? E aquela autogestão seja praticada, né? Então, a gente está num desafio que a gente tem que olhar para tudo, né? Os gestores têm que olhar tanto para a questão dos dados, como é que os dados vão ser usados, para a questão do amparo à família, será que a família tem condição de acompanhar, será que ela tem recurso, como é que os professores estão, ou seja, eu vou ter que oferecer capacitação para os professores, não só para fazer gravação de aula, mas como é que ele pega essa aula e dá vida a essa aula, né? Porque na sala de aula é um palco, né? Na sala de aula aqui não é um palco para o professor, então o professor se transforma. Por que não? O professor também pode transformar esse ambiente, né? Então tem que ter capacitação dos professores, tem que ter orientação dos alunos, orientação das famílias, para os colaboradores, um cuidado com os dados. A gente brinca que TI nunca foi tão amada e cuidada como hoje, né? Eu acho que é por aí, viu? Eu acho que já é um desafio para a gente, né? Nós que somos adultos, o ensino remoto, porque você tem que ter uma disciplina. Né? Eu sou professora de pós-graduação, coordeno também um curso na FIA, a gente está enfrentando aí algumas situações, porque é cultural também do próprio aluno, né? Então, o brasileiro ele gosta muito do tete-a-tete, né? Do presencial, do estar ali. Então, agora, com os mais jovens, eu acho que a dificuldade ainda é maior, até porque a dificuldade de concentração, eles já têm uma tendência a dispersar. Exatamente. Né? Então, fica mais difícil aí na questão da tecnologia. E aí entra o desafio de comprovar a qualidade, né? Como vai conseguir engajar esse aluno? Não, e mais do que isso, como é que eu vou documentar essa aprendizagem, né? Então, um dos aconselhamentos que a gente sempre faz é assim, que as atividades elas sejam medidas, aferidas a cada interação do aluno, ou seja, o aluno tem que assistir uma aula, ele assiste uma aula, então ele faz uma atividade e depois faz uma autoavaliação de tempos em tempos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, se você me permite, rapidamente, é o seguinte: eu tenho acompanhado, minha filha está na idade aí de 15 anos, né, primeiro ano do ensino médio, e uma coisa que a gente observou é que são vários desafios lançados. Os professores que nunca mexeram com esse processo, como você bem falou, ou seja, o ensino à distância, né? E isso não é um ensino à distância porque não envolve design institucional, objetivos específicos, todo o processo, mas
por isso que a gente está chamando de aulas virtuais, né? Aulas em ambientes não presenciais, digamos assim. Mas uma coisa, o outro desafio que os professores têm é dimensionar quanto tempo da atividade, né? Então, no começo, eu lembro que minha filha tinha atividade assim, minha filha, ela vai sozinha, né? Raramente ela pede ajuda. Quando ela pede ajuda é porque realmente está com dificuldade. Mas ela chegou um momento que ela entrou em colapso, né? Ela estava num nível de estresse absurdo, porque ela brincava, né? Até fez um post que eu achei bem divertido, que ela assim, na sala de aula o professor passava assim, fazer da página 35 a 36. No virtual, faça da página 35 a 198. Já porque eu estou em casa, eu tenho tempo, né? Então, minha filha estava num nível de estresse muito alto, né, por causa disso. E eu acho que realmente isso, e eu não responsabilizo os professores. Os professores não tiveram essa orientação. Então, eu acho que é o momento de dosar para o professor entender o seguinte: olha, não é somente disciplina, o aluno ele vai ter que ter outras atividades, ele vai ter que sair de frente da tela, ele vai ter que fazer outras coisas. Então, de repente, passar atividades outras que o aluno possa se capacitar, né? Por exemplo, citando física, né? Ou seja, algumas medidas físicas, alguns laboratórios de física e química, que pode ser feito na cozinha, que pode ser feito em casa, pode ser feito em algum lugar dentro da residência da pessoa, e depois fazer a aferição disso. Isso é uma forma de estimular não só a aprendizagem, mas como verificar se o aluno está aprendendo. Então, pensar também na avaliação, como é que eu vou fazer? Então, minha sugestão está sendo sempre assim: eu vou programar uma aula, então o plano de aula meu vai ser diferente, porque agora é um ambiente virtual também. Então vai ser diferente. Eu vou planejar minha aula contando não só o tempo da exposição do conteúdo, mas o tempo da interação com o aluno com o conteúdo e o tempo da interação do aluno com a atividade. E qual vai ser a entrega do aluno? Como é que o aluno verifica se ele conseguiu atingir aquele objetivo? Se isso for feito de maneira regular, eu garanto no final que eu tenho uma equidade, eu garanto no final que eu tenho uma distribuição igualitária do processo sendo aprendizado. E aí a gente volta de novo à Constituição, volta de novo à recomendação do CE, o parecer do CNI e assim por diante. Ou seja, o básico. É isso aí. Francisco, acho que a gente pode finalizar. Vou pedir para você deixar, se você quer deixar uma mensagem final para os nossos convidados. Lembrando que vamos deixar disponível no YouTube, no nosso canal, PEC Sleiman Edu. A palavra é sua, como faremos outros, né? Acho que temos muitos desafios e podemos aí agendar outros encontros. Olha, Cris, primeiro eu quero te agradecer e você é uma profissional que eu sempre admirei muito, né? Porque antes de mais nada você não falou, você também é pedagoga, né? Você vem de uma família de educação e isso faz toda uma diferença. E eu já citei que nós tivemos juntos aí na Comissão Especial de Educação Digital, que foi muito bem presidida por você, e a gente está nessa jornada há muito tempo. Então, assim, eu queria agradecer pelo convite, queria me deixar à disposição, né? Hoje eu estou trabalhando com assessoria educacional para instituições de ensino, seja educação básica superior, tanto na formação de professor quanto no acompanhamento da gestão para verificar a questão da qualidade da entrega do processo de aprendizagem. E eu deixar à vontade o pessoal que quiser entrar em contato comigo aí. Deixa o seu e-mail também no chat, Francisco. Tá, eu vou deixar no chat aqui, aí eu já coloco. Deixa eu já colocar aqui. Deixa no chat. Eu agradeço também, eu agradeço você participar conosco. Eu vou deixar também o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida que surja depois, pode mandar para a gente por e-mail, tá? Tanto desse lado aí de implementação, da questão das aulas remotas, recursos tecnológicos, que o Francisco também tem muita expertise. Ele também tem muita expertise no sentido aí das resoluções das autoridades, né? Então... E o que eu acho muito bacana... Precisa, Você já viram a advogada perguntando eu pergunto para o Francisco, como é que está isso? Saiu alguma coisa nova? Uma fonte. Né? A gente está sempre junto. Mas, enfim, gente, agradeço aí, então, a presença de todos, tá bom? Agradeço aí, é muito feio. Agradeço a presença de todos, foi muito bom estar com vocês.
Mais uma vez, deixamos nosso e-mail para, se tiverem alguma dúvida, podem compartilhar conosco, ok? Francisco, mais uma Gente, vez, obrigado a super todos obrigada. pela audiência, pela companhia, e Cris, conta sempre comigo. Francisco, acho que você deixou no privado o e-mail. Ai, desculpa. Desculpa, se você puder depois compartilhar, eu estou usando o iPad, que é Francisco A.C. Mendes. Meu nome está aí, né? Francisco A.C. Mendes. Coloquei aqui. @gmail.com. Tá? Cris, obrigado. Tá? E, gente, obrigado por todos aí. Eu vi alguns nomes aí que eu conheço muito bem. Foi um prazer muito grande ter essas pessoas aí me acompanhando. E eu me coloco à disposição de qualquer um que quiser compartilhar conhecimento aqui. Nós estamos juntos. Tá bom?